Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Então, estamos aqui para as aulas finais do nosso aprofundamento deste semestre, o nosso Se Liga na Mídia. É isso! Todos numa reta final aí, esperando essas últimas aulas de sistematização, onde faremos também uma revisão aí, pensando na semana 6, que é aquela semana onde resgatamos pontos cruciais, revisitamos conceitos, caso necessário, e eu trouxe aqui uma abordagem onde vamos falar do que fizemos no semestre, para que vocês possam usar essa aula nesse momento também de avaliação e autoavaliação do processo. Então, que vocês aproveitem a aula, estudantes, também professores, e aí a gente vai chegando realmente no finalmente de nossa unidade 1, né? A unidade aí do semestre. Eu sou a professora Mara Valéria, estou à frente aqui do componente jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. Podem acompanhar comigo no slide, atividade de retomada, sistematização, atividade integrada 5, é isso. Então a gente vai fazer essa moderação aí, né, desse final com a semana 6, que é a semana onde precisamos retomar alguns pontos. Temos as habilidades que norteiam também as nossas aulas, habilidades estas que encontramos no mapa, o nosso material de apoio e que eu sempre deixo na tela para que vocês deem print, é isso. E o código EMIFLGG01 do nosso aprofundamento, aí habilidade trabalhada, e da formação geral básica, habilidade também muito importante norteadora, EM13 LGG 501. Dado o print, a gente fala aí do nosso eixo estruturante que nos acompanham desde quando? Desde o início do semestre, quando falávamos lá na primeira atividade integrada. Esse eixo estruturante de investigação científica foi que nos deu base e suporte para chegarmos ao final da atividade 5, né? Então passamos aí por esse processo da 1 até agora na 5. Objetivos da aula de hoje: retomar com os estudantes todas as atividades trabalhadas nas atividades integradas de número 1, 2, 3, 4 e 5 para uma autoavaliação e organização de materiais, registros para uma grande exposição. Lembram-se que eu falava com vocês desse momento dos registros? Chegou ali meados do semestre e eu já nem falei tanto batendo aí nessa tecla, né? Porque eu acredito que vocês já tenham interiorizado essa questão dos registros escritos, fotográficos e também dos vídeos que vocês devem ter feito, as aulas práticas de todos os desenvolvimentos de vocês. Esses materiais, eles também foram para um Padlet no meio aí, né, do processo. Vocês criaram um canal também, então é para que vocês coloquem esses materiais também nesse canal que vocês fizeram. E por que não uma grande exposição aí do Se Liga na Mídia, com fotos, apresentação de vídeos e todo o material que vocês criaram, que vocês produziram ao longo do semestre, tá? Então ficou aí como objetivo resgatarmos as atividades integradas e pensarmos nos registros para uma exposição. Então, professora, por que autoavaliação? Porque vocês estão num processo de protagonismo, né? E por que não você fazer parte dessa avaliação de vocês? Claro, o professor que esteve aí, que acompanhou todas as aulas de vocês e que esteve junto
ele teve essa função, né, de moderar, de dar as instruções, mas vocês é que realmente foram aí os protagonistas, foram em busca das atividades. Mas nesse finalzinho, nós precisamos avaliar todo o processo. Então, o professor tem parte fundamental aí nessa questão da avaliação e vocês se autoavaliando o grupo, né? Verificando que durante as atividades, como que vocês agiram em determinadas situações, como que vocês desenrolaram os problemas que apareceram. Então, realmente, e na questão do aprendizado, como foi esse aprendizado, pensando que nós usamos metodologias diferenciadas, metodologias ativas nesse processo aí de aprendizagem. Então, essa questão da autoavaliação, ela é muito importante e ela precisa fazer parte desse processo. Então, a agenda nossa, lembrando que estamos aí, como eu já disse, falamos de sistematização, pensando na semana, né? Essa semana aí que de uma forma intensiva resgata o que foi dado. É aula de sistematização, aula 1. Então, vamos lembrar aí, sistematização, aula 1. Para darmos continuidade, eu digo que eu não estou sozinha. Estou também com as intérpretes de Libras, Amanda e Célia, que estão levando a minha voz aí para vocês. Ok? Então vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a professora Mara Valéria, tenho 1,68 m, sou parda, cabelos de olhos castanhos, cabelo solto, estou de óculos, uma blusa de lãzinha verde, um cachecol branco, calça jeans e tênis preto atrás da bancada. Na bancada eu tenho caneca, tenho microfone, meu material de apoio, também um celular. Atrás de mim, aquele cenário que a gente compõe aí que remete a gente a esse mundo jornalístico. Gravador, atrás de mim tenho livros também, o troféu e esse ônibus que nos leva ao mundo do jornalismo sempre. Então, feita toda essa descrição, vamos reviver aí, relembrar o que foi trabalhado para que vocês façam as anotações e verifiquem se pontos precisam ser investigados novamente. Se vocês precisam, em uma determinada situação dessas aulas dadas, retomar conceitos, refazer atividades, o porquê não. Então vai depender muito da particularidade de como foi o aprendizado de vocês. Então a mim cabe retomar o processo e auxiliá-los aí nessa autoavaliação e no processo de avaliação também por parte do professor com vocês juntos. Então, atividade integrada 1. O que eu trouxe aqui foi sempre quando falamos das partes práticas. Então eu trouxe o desenvolvimento para que a gente pudesse fazer essa retomada. Lá na atividade integrada 1, nós tínhamos como objetivos retomar as conversas sobre as modalidades esportivas de menor e maior visibilidade e cobertura das mídias jornalísticas brasileiras. Escolher a modalidade e vocês promoveram a prática da mesma. Então, pensando assim, foi o nosso primeiro momento aí de investigação, né? Onde, como base, nós fomos investigar modalidades esportivas que mais apareciam na mídia, que menos apareciam na mídia. Então esse foi o nosso pontapé inicial. E a partir daí foram propostas práticas dessas modalidades revisitadas e conhecidas por vocês. Durante esse processo, foi solicitado que vocês investigassem como jogavam essas modalidades, como era o desenvolvimento, o número de jogadores, né? E aí a gente já foi introduzindo algumas questões como: será que essa modalidade ela tem mais visibilidade em relação à outra no que tange o masculino e o feminino? Mas esse era só o comecinho. Esse não era o objetivo principal ainda. O objetivo principal, então, consistiu na
investigação de modalidades esportivas com maior e menor visibilidade, onde vocês tinham que praticá-las. Vamos ver e relembrar aqui quais modalidades nós conseguimos alcançar? Então foram sugeridas duas modalidades, né? A prática do futsal, lembrando que ela tem menor visibilidade em relação ao futebol, e tudo isso foi muito discutido aqui com a gente. E a prática do futebol de 5, momento inesquecível para nós professores aqui do Centro de Mídias, onde pudemos fazer essa prática aqui com os professores e que eu acredito que vocês também puderam vivenciar na escola e ter aí uma riqueza nesse aprendizado. Ok? Então, relembrado, vale a pena vocês fazerem então as anotações e verificar, né, a questão conceitual, havendo necessidade desse estudo de maior investigação. Desenvolvimento de atividade integrada número 2. Tínhamos quais objetivos? Pensar em uma modalidade dentre as pesquisadas que tenha diferenciação na sua divulgação quando realizada por homens e quando realizadas por mulheres. Organizar para a prática os fundamentos, mini-jogos, tática e técnica e do jogo propriamente dito. Lembram-se na atividade anterior que eu disse que esse assunto da diferenciação do masculino e feminino até surgiu, mas que não era o foco principal? Não era, porque o objetivo real dessa análise partiu-se na atividade integrada de número 2. Então, aí sim, vocês foram em campo, investigaram sobre modalidades que diferenciavam aí o esporte, a modalidade, quando falávamos no masculino, quando falávamos no feminino, e aí a proposta do desenvolvimento foi que vocês praticassem essas modalidades. Lembrem-se, a questão das modalidades paralímpicas também apareceram lá na primeira atividade, na atividade integrada 1, onde também fazíamos comparativo em relação à maior visibilidade da paralímpica em relação à modalidade esportiva que não era paralímpica. Nessa atividade integrada 2, aí então a gente deixou esse objetivo bem claro, a investigação científica tinha que ser mais assertiva e aí organizamos práticas e o estudo da questão de conceitos que ficou também por parte de vocês era como jogam-se essas modalidades, como se faz um mini-jogo, como essas modalidades esportivas são em relação às regras. Então, relembrando aqui, olhem comigo no slide o que tivemos. Foi um momento de grande importância aqui também no Centro de Mídias, onde professores puderam experimentar a prática do voleibol, assim como a prática do voleibol sentado. Lembram-se que eu deixei claro a importância aí da modalidade também paralímpica? Então eu espero que vocês tenham vivenciado e façam também sobre essa atividade as anotações de vocês. Caso precisem, vocês revisitem aí investigações buscando as questões conceituais dessas modalidades. Atividade integrada de número 3. O que tínhamos? Os nossos objetivos. Vamos lá. Identificar os valores democráticos em relação ao que o jornalismo midiático propõe. Considerar os ODS 4, 5 e 10 no processo de ensino-aprendizagem. Então, fazer a leitura de reportagens e vídeos com foco nos problemas elencados nos ODS. Quando eu falo de ODS, eu lembro dos nossos objetivos do desenvolvimento sustentável, lá da Agenda 2030, onde temos 17 objetivos e que cada um pretende que até 2030 muitos daqueles problemas, ou em sua totalidade, sejam ali resolvidos, né? Falamos das questões de pobreza, das questões de uma educação igualitária, das questões de gênero, da questão também
que vem à tona em relação ao preconceito e estereótipos, né, dos atletas, assim como o levado, né, já iniciado ali na escola, em uma prática esportiva e levado para a sua vida. Então, trabalhar esses objetivos do desenvolvimento sustentável nos deu uma base muito grande para grandes investigações e elencarmos conceitos muito importantes para a nossa vida em sociedade, né? Então eu digo que esse aprofundamento ele foi muito rico e nos deu de presente aí o nosso componente, onde tivemos o prazer de conhecer alguns desses objetivos. E aí? Vamos lá. Nessa atividade integrada 3, o que era proposto para vocês? Escolher uma modalidade esportiva, discutir, decidir e ensaiar conjuntamente um gesto de manifestação anti-preconceito. Difícil essa tarefa? Pode até ter sido, mas com certeza enriqueceu vocês grandemente. Enquanto dois grupos fazem a vivência e o gesto ensaiado de anti-preconceito, os outros grupos que estão assistindo deverão filmar e identificar qual o gesto e o que retratava. Realizar uma roda de conversa para que os grupos divulguem a intencionalidade do gesto e discutem qual a importância social de uma manifestação de combate a qualquer tipo de preconceito. Então, graças, né, ao estudo, à investigação que fizemos lá nos ODS, pudemos aí propor essa prática e aí eu espero que se vocês, ao relembrar dessas nossas atividades, ficaram com dúvida em relação aos ODS, ficaram com dúvida em relação às questões conceituais de preconceito, de estereótipo, né, da questão de gênero, da questão da mulher ser colocada em seu papel, no papel que a gente falou muito disso, né? Então, que vocês busquem mais e aprofundem sobre essas questões conceituais, caso necessitem. E aí? Depois da atividade integrada 3, claro, a penúltima atividade integrada. Na 3 aí, ó, imagens que eu achei fantásticas para que a gente relembre. À esquerda, né, do vídeo, eu tenho um menino afastado dos demais colegas, sentado num banco, olhando todos eles. Esse menino, ele é um menino branco, ele está com uma camisa também branca, um shorts verde, sentado num banco bem comprido de madeira. Ele avista lá no fundo, onde temos uma imagem um pouco desfocada de crianças vestidas ali com colete azul, blusa branca e também esse short igual ao do menino, mas que pelo jeito é aquela criança que não jogou, que ficou ali longe, afastada da atividade. E em um outro também, nós temos na outra imagem um menino negro ao lado aí da trave do gol, ao fundo um jogo acontecendo e a gente imagina, né, o porquê ele está ali deslocado e com a fisionomia de uma feição bem triste. Então, só aí para que a gente volte e relembre um pouquinho sobre a atividade trabalhada, né, nessas questões do trabalho contra essa violência de preconceitos na escola também. Atividade integrada de número 4. Quais os objetivos? Propor em grupos a realização de uma oficina esportiva, apresentação das oficinas das modalidades esportivas, utilização da metodologia rotação por estação. Essa metodologia trabalhada aí, e que a gente falou bastante da rotação, proporcionou que fizéssemos oficinas de várias modalidades esportivas, onde vocês eram protagonistas, vocês foram atrás do conhecimento sobre essas modalidades e em grupos passavam por colegas que dividiram-se e experimentaram cada uma das oficinas, né, de acordo com a organização de vocês. E, havendo essa troca de lugares, puderam experimentar todas as modalidades. Quando eu digo experimentar, tiveram aí a oportunidade de vivenciar várias modalidades esportivas com seu conhecimento, sabendo os conceitos, sabendo como se jogava, regras,
tá? Então, vale a pena revisitar aí se algo ficou perdido, se precisarem trabalhar conceitos também sobre essa questão das modalidades trabalhadas nas oficinas, é momento de vocês fazerem os apontamentos e estudarem aí, se precisarem um pouco mais, né? Fazerem uma investigação maior do que ficou por completar, e lembrando que é momento de retomar, é momento de reestudar algo que tenha ficado, tá certo? E finalmente, as nossas últimas aulas aí, viemos falando da atividade integrada 5, acompanhem comigo no slide. Promover oportunidades para que os estudantes relacionem as investigações, reflexões, experimentações das modalidades esportivas feitas ao longo da unidade com profissões que o campo jornalístico pode proporcionar a eles. Apresentar as possibilidades de atuações dentro do jornalismo esportivo por meio de uma brincadeira de faz de conta. E se você fosse incentivar que os estudantes atuem no papel dos profissionais já abordados. E eu chego então quase ao finalzinho dessa aula, trazendo novamente um vídeo de uma externa, já que falamos agora, está bem fresquinho, sobre profissões, uma externa que eu fiz, onde eu tive a oportunidade de estar junto com a coordenadora de esporte, dos programas de esporte da TV Cultura, Juliana Julião, e eu gostaria que vocês apreciassem o vídeo. Vamos lá! Olá, estudantes e professores do novo ensino médio, estamos aqui para uma entrevista e hoje eu já agradeço Luciana Julião, que vai contar um pouquinho dessa trajetória aí no esporte, no jornalismo, algo que nós estamos fazendo bastante no nosso Se Liga na Mídia. Programa esse que você escolheu por achar que tem a ver com a sua qualidade de vida e que você vai querer isso para a sua carreira também, por que não? Hoje vocês estudantes e quem sabe daqui a pouco jornalistas também, experimentando aí o que temos nesse mundo do jornalismo por trás das câmeras e sempre trazendo nosso esporte aí de tudo que ele tem para oferecer a todos. Eu comecei no esporte na TV Tribuna, em 92 eu me formei, em 93 eu já estava na TV Tribuna, que é uma emissora afiliada lá de Santos. Eu apresentava o Globo Esporte local, né? Tribuna Esporte no caso, e eu também fazia reportagens no campo, eu cobria o Santos, eu fiz o primeiro jogo do Giovani com a camisa do Santos, eu estava grávida de 8 meses atrás do gol, depois tinham as entrevistas de vestiário que eram bem diferentes do que a gente vê agora. A gente entrava no vestiário, viu galera? A gente entrava no vestiário, e eles estavam lá, né, saindo do banho, a gente passava às vezes umas situações Imagina as situações. Constrangedoras, mas rolava de boa. Eles tinham mais vergonha por ser mulher, certo, né? Eles tinham muito mais vergonha da gente do que a gente deles. A gente, enfim, fazia entrevista e ia embora. Foi assim que eu comecei. E aqui na TV Cultura, eu tive o prazer de trabalhar por 2 períodos. Nesta volta, em 2019, eu vim para o esporte. Eu coordeno as transmissões esportivas junto com uma equipe, não sou sozinha, tem outro coordenador também. E a gente fica aqui vivendo esse mundo esportivo que é uma delícia. Os nossos estudantes, Luciana, farão aí nesse período do final de semestre, eles têm a responsabilidade de montarem um programa esportivo. Legal. Você pode contar pra gente de um pouquinho de cada profissão e como que isso acontece até o programa ir ao ar? A gente tem, obviamente, o diretor de jornalismo e a gente tem as etapas. Para formar o jornal, vamos começar por isso. Produzir primeiro, para saber o que vai pro ar, você tem que ter um produtor que vai cuidar da produção da matéria. Depois a gente vem o quê? O editor. O repórter ainda antes, o repórter vem antes.
Quando a gente tem equipe, você vai para a rua com aquele material produzido pelo produtor. Repórter vai, grava tudo, traz de volta esse material. Qual é o próximo passo? Editar esse material. Esse material tem que ser editado, tem que ser decupado para que chegue na tela das pessoas, né? Então tem o editor de imagem e o editor de texto também. Um cuida do texto e o outro vai casar o texto com a imagem. E depois a gente chega aonde? Na apresentação, né? Tem um apresentador que vai ler tudo aquilo ali, vai fazer acontecer o programa. E quem que fica coordenando? O apresentador, ele não pode ficar no escuro, gente. Ele tem que ter alguém coordenando ele. Certo. Que é o ponto. Ah, que às vezes nós ouvimos, cadê meu ponto? Meu ponto vai falar comigo. Aí. O que acontece? Essa pessoa que a gente fica ouvindo aqui é quem vai falar assim, Luciana, ó, agora o VT vai entrar no ar, ou então, olha para a câmera 1, olha para a câmera 2. Mais uma equipe aí, eu já tô falando, a equipe técnica que fica no estúdio. Então, são várias pessoas envolvidas, como num clube, como num time de futebol, por exemplo, né? Que tem o técnico, que tem o juiz a partida, o técnico, o juiz, ou no clube, o massagista. Isso tudo faz parte. E o trabalho em equipe, ele é fundamental. Na televisão não é diferente, galera. É fácil coordenar toda essa equipe? Olha que é fácil, eu acho fácil, mas assim, tem desafios. Por quê? Programa ao vivo. Então, no programa ao vivo, tudo pode acontecer. Às vezes, tudo que a gente colocou no roteiro, que tá lá direitinho, olha, abre assim, faz assado, tá tudo organizado. De repente, cai o sinal. Não temos mais o sinal da quadra. Como é que faz? E aí? E aí? Aí vem, às vezes você tem que mexer o jornal inteiro, porque alguma coisa que estava prevista para entrar não tem como entrar, o jogo tá rolando, mas você não tem imagem, cai pro narrador, cai pro comentarista, enrola aí, no bom sentido, enrola, claro, com conteúdo. Com contextualização, não é para falar de uma outra coisa que não fosse daquela. Exatamente, mas são os grandes desafios de coordenar uma transmissão, porque a gente checa tudo, viu? A gente checa direitinho, aí quando fala no ar, sempre dá uma coisinha. E esse desafio é que dá o brilho nos olhos para continuar, não é? E o friozinho na barriga, né? E o frio na barriga? O friozinho na barriga é fundamental. Se o dia que não tiver o friozinho na barriga, eu falo assim, pode aposentar. Vocês têm que sentir isso sempre, vocês têm que ter vontade, vocês têm que ter assim, garra, determinação, falar, cara, eu vou acordar e falar, vou para mais um dia de trabalho feliz da vida. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Os desafios nós conseguimos chegar e resolvê-los. E é isso. Então, muito obrigada, Luciana. É muito bom ouvir você, uma jornalista que traz aí uma bagagem fantástica. Espero que eles também tenham gostado, que eles busquem saber mais também sobre você, do seu canal, que é um incentivo também aí que continua no mundo de esporte. E muito obrigada por essa grande entrevista. Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição. Pode me seguir, pode mandar direct no Instagram, o que for. Opa, olha, eu vou virar frequentadora assídua do seu direct, do seu programa. Muito bom, Ganhou obrigada. Mais uma fã. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Luciana, Julião, muito obrigada. E aí eu disse, Juliana, já corrijo aqui, é Luciana Julião, muito obrigada. Vou agradecer a ter me proporcionado essa externa, esse vídeo, esse conhecimento enriquecedor para sempre. Então, mais uma vez, muito obrigada, Luciana. Esse vídeo, eu já disse, eu vou levar para sempre as minhas aulas, onde eu conseguir colocá-lo, falando de profissões, esse vídeo estará comigo. E nós vamos chegando, então, ao final dessa primeira aula nossa, ceia aí, que é essa aula de retomada. E fica aí, professora, a dica, retomar com os estudantes, então, caso precisem, podem usar essa aula para as atividades trabalhadas aí, integradas 1, 2, 3, 4 e 5. Eu espero que vocês tenham gostado, avaliem a aula. Isso para mim e para os professores também dos outros componentes é muito importante quando a gente fala nessa avaliação. Espero que vocês tenham gostado mesmo, que vocês usem a aula, usem aí, né, essa retomada, já está pronto. É só vocês verificarem o que precisa
de uma forma conceitual ou retomar em grupo e aproveitem, tá bom? Eu vou ficando por aqui e, como eu sempre digo para vocês, não me abandonem, se liga na mídia. Até a próxima!